Oh, salve, salve, muito boa tarde. O Clube da Bola começa parabenizando o aniversariante do dia. O Avaí completa 95 anos neste sabadão, 1º de setembro, sábado de chuva em boa parte do estado, e hoje tem clássico na capital, um dos principais assuntos do programa de hoje. Mas vamos falar também, analisar também a Chape, o Tigre, as últimas do Jack. Tem também Marcílio Dias e Metrô, que decidiram a segundona catarinense. Para começar, o incansável Cleiton Ramos destaca pra gente alguns ingredientes do clássico, que daqui a pouquinho. Chega mais, Cleiton. O clássico mexe com o sentimento do torcedor. Para melhorar mais o Avaí, para ver se joga um pouquinho mais de bola o Avaí, né? Quando um tá melhor, ele sempre ajuda o outro, né? Aliás, não só do torcedor, dos times também. Se tem uma palavra que antecede esse duelo é essa aqui, ó. Mistério. Bom, só para se ter uma ideia, os dois times fecharam o treinamento na quinta-feira e o Avaí foi além. Não teve nem entrevista dos jogadores com a imprensa. Talvez para não passar detalhes de uma possível ausência do meia Marquinhos no clássico. Com dores no joelho e quadril, o atleta está fazendo tratamento intensivo para atuar nesse que pode ser o último duelo na carreira com o rival. É o último clássico dele. Então tem que jogar. Eu, por mim, por ser havaiano, ele devia jogar, né? Porque ele, pro Figueirense, não perde nem para o ímpar, né? Polêmico e craque. Idolatrado por uma torcida e odiado por outra. Há 5 anos atrás já foi bom, hoje não. O clássico, com ele em campo, sempre reserva um capítulo especial. Tu és meu ídolo, tu és o cara. É o Pelé branco da ressacada, rapaz. Perguntamos para quem revelou Marquinhos no futebol, professor Mesquita, e até mesmo para quem conhece o jogador, a presença no clássico deste sábado é dúvida. Se ele vai jogar o jogo ou não, essa pergunta aí só quem vai poder responder são os médicos do clube e o departamento de fisioterapia. Esse camarão Marquinhos vai vir segunda-feira aqui, autor do gol da vitória pegar. Marquinhos, é teu! O mistério vai ser desvendado pouco antes da bola rolar. Mas o principal protagonista pode estar rindo, e muito, de toda essa situação. Tá aí, Marquinhos, o clássico que marca a despedida de Marquinhos, se ele vai jogar ou não. Durante o programa a gente vai tentar responder para você. Daqui a pouquinho o Cleiton Ramos volta ao vivo da Ressacada com convidados especiais. Antes, quero apresentar aqui o Fábio Machado e já lançar, além do boa tarde, uma pergunta para ele. Nosso parceiro Rafael Renzel, da imprensa de Chapecó, postou uma foto sobre um provável novo reforço da Chape e a publicação tá dando pano pra manga. Acho que a gente tem essa fotinho aqui. O pessoal de casa já vai entender. Olha só, pedi pro nosso diretor colocar aqui também para eu ler. Tá aqui, ó. Repórter da nossa equipe, Fernando Matos, o @fermatos6, informa que atacante Rômulo, do @Avaí Futebol Clube, é o novo contratado da Chapecoense. A notícia foi postada aí ontem, hoje o Cleiton conseguiu esse post, mandou pra gente. Fábio Machado, que notícia é essa? Sei que você já andou vasculhando, e boa tarde. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do programa Clube da Bola. Olha, na verdade, o interesse da Chapecoense pelo Rômulo não é de hoje. Já vem aí de 2 semanas. Essa notícia surgiu o interesse. Logo depois do interesse, surgiu o afastamento do Wellington Paulista. Ou seja, a Chapecoense tem a necessidade de um atacante, de um artilheiro. Aí ontem surgiu a informação do Fernando, que inclusive já foi assessor de imprensa da Chapecoense, não me falha a memória aqui, ele já foi assessor de imprensa, então tem contato lá dentro, afirmando que o Rômulo está na Chapecoense. Mas qual é o problema dessa informação? O problema dessa informação é que surgiu às vésperas de um clássico. E evidentemente que caso ele vá para a Chapecoense, e ninguém está dizendo aqui que vai ou não vai, até porque ninguém está dando essa informação, eles estão segurando essa informação. Vão deixar primeiro passar o clássico Avaí Figueirense daqui a pouco na Ressacada e depois, provavelmente, até o próprio Rômulo vai conceder uma entrevista e vai confirmar. Na Ressacada, ninguém fala no assunto. Estão preservando o atacante. Em Chapecó, pelo contrário, já estão dando como certo. A princípio, só para fechar, eu citei o Wellington Paulista e a princípio seria uma troca. O Wellington Paulista, afastado por indisciplina, viria para o Avaí, o Rômulo iria. Só que houve uma rejeição muito grande, inclusive nas mídias sociais. Então a informação que eu tenho é que o Wellington Paulista não vem para a Ressacada. A gente falou bastante do aniversariante, vamos falar um pouquinho do convidado, só nesse abre-alas aqui. Tem aquele convidado que você convida para sua festa e dá um presente de grego, né? Quando você vai abrir, tem aquela surpresa negativa. Figueirense aí, Jorge Henrique, Ferrarese treinaram normalmente e o Betinho pode até pintar como titular?
Pode, Mancha. O que acontece é o seguinte, o técnico Milton Cruz, ele tem um dilema aí para resolver. Por quê? Porque ele tem todos os seus principais jogadores à sua disposição. O Betinho, que já jogou o segundo tempo, ou um finalzinho lá contra o Brasil de Pelotas. O Jorge Henrique, que voltou da transição, está à disposição. O próprio André Santos, que já concentrou com a equipe. Então, na teoria, ele tem todos os seus jogadores, mas ao mesmo tempo ele tem um grande dilema. Por quê? Primeiro por causa da chuva. Hoje, choveu de manhã. O gramado, apesar da boa drenagem do estado da ressacada, vai ficar mais pesado. E aí como é que faz? Como é que eu boto um jogador que vem de 3 meses de uma lesão? Ele vai aguentar os 90 minutos? Não vai. Seria já uma alteração programada e nenhum treinador gosta de entrar já sabendo que vai ter que fazer uma alteração. Então esse é o dilema do treinador. Ferrarese e Jorge Henrique, já estou antecipando aqui, eles devem jogar no meio de campo. A dúvida é se é o Betinho com o Zé Antônio ou o Zé Antônio com o Matheus Salles. Você citou aí o André Santos, daqui a pouquinho você fala de outro André, o Luiz, que disse bye-bye ao estádio Orlando Scarpelli, porque agora a gente vai ao vivo até o estádio da Ressacada, em Florianópolis, palco do jogo de daqui a pouco, o maior clássico do futebol catarinense. Cleiton Ramos está por lá e já tem convidados especiais por aí. Cleiton, muito boa tarde. Boa tarde para você, Mancha, a galera que acompanha o Clube da Bola nesse dia especial para o torcedor aqui da capital de Florianópolis. Afinal de contas, é o último, vou repetir, hein? É o último clássico do ano de 2018 e vai acontecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá tudo pronto, o torcedor tá chegando, a drenagem aqui do gramado do estádio da Ressacada é muito boa, a chuva parou. Claro que aonde não fica ali o gramado, onde a bola rola, ele apresenta uma certa dificuldade, né? Tá muito encharcado. Agora, onde rola a bola realmente tá um tapete nesse gramado. Muitos assuntos envolvem esse clássico. Você citou um deles, antes de me chamar, a entrada do André Santos, que foi confirmado na relação após o treinamento de ontem. Vai começar o jogo, duelo no banco de reservas e olha, perdeu bastante peso o André Santos, hein? Então pode ser uma peça e um mistério que vem fazendo o técnico Milton Cruz. Pelo lado do Avaí, muito mistério também. Já foi noticiado ontem, inclusive, que Marquinhos Santos não concentrou, que não vai para o jogo. Mas daqui a pouco eu falo sobre esse assunto. Sobre a questão do Rômulo, na minha segunda participação, estou esperando de forma ansiosa a presença do presidente do Avaí, Francisco Batistotti, para falar a respeito desse assunto. A sua assessoria já confirmou. Mas eu quero perguntar para quem esteve ali, lá dentro. E eu perguntei para ele o seguinte, antes de você me chamar, ô Mancha, você já fez gol em clássico? Ele falou, na estreia. Eu estou falando do Décio Antônio Coraza. Mais um clássico na carreira. E esse clássico é especial por ser o último. E esses mistérios que envolvem esse clássico aí, o último no ano de 2018, hein? Boa tarde, Décio. Boa tarde, Cleiton, Mancha, amigos da Record. Realmente é o clássico, a motivação é demais, né? Você precisa se preparar muito bem, psicologicamente, trabalhar muito bem durante a semana toda, porque envolve muitas coisas. E principalmente esse clássico de hoje, tem muita coisa envolvendo tanto do Avaí e do Figueirense. Então tem que estar muito atento, muito bem preparado, não cometer besteira logo no início da partida para não ser expulso, porque tem muito jogador que entra já chegando e não sabe chegar, né? É diferente do sul-americano, o brasileiro não tem aquela manha de chegar bem, então tem que ter muita calma, muita tranquilidade. Agora, o preparo, a determinação, a vontade e o espírito de luta são fundamentais para você vencer um clássico. Uma delas é a presença ou não do Rômulo, nessa informação que estourou ontem, vinda de Chapecó. Você foi atacante. Primeiro, até que ponto isso abala o desempenho do atleta em um jogo tão importante como esse? Pode ter certeza que não vai abalar, não. Pelo que eu conheço do Rômulo, muitos falam do Rômulo, muito torcedor fala, mas quem que é o artilheiro do Avaí nos últimos 3, 4 anos? Rômulo. Vamos falar o que do Rômulo, então? Então tem que ficar quieto, tem que torcer. Você acha que ele vai para lá? Pois é, todo mundo está falando. Eu acho que ele deve ir para Chapecoense. Mas é uma perda grande que o Avaí tem, porque é um jogador que muito bem, nessa engrenagem que o Avaí tem aí do ataque, ele funciona muito bem e tem correspondido e tem trabalhado muito bem. Esse ano está sendo um ano especial para ele. Eu vejo o crescimento dele dentro de campo, o futebol apresentado. Então se tem que falar é de quem não está fazendo o gol, quem está perdendo as oportunidades, quem está chegando e não está fazendo. Agora o Rômulo, me desculpe, mas não tem nada que falar. Legal, tá aí. Obrigado, viu, Décio? Bom jogo para todos nós. Exatamente, esperamos que seja um bom jogo, um clássico bom mesmo e que vença o melhor. E aproveita
com poucas oportunidades para termos mais alegria e vibração durante a partida. Olha aquela frase que vença o time do seu coração para o torcedor? Exatamente, vença o seu time. Tá certo. Valeu, obrigado, Décio Antônio. Ô Mancha, sobre a questão do Marquinhos, ontem foi noticiado que o Marquinhos nem concentrou. O Marquinhos, ele teve nessa semana uma dependência de remédios muito forte para tentar amenizar a dor, uma dor no joelho que acabou passando para o quadril. Existe também uma informação, se ele entrar em campo, corre o risco, se por acaso cair no doping, essa substância acusar alguma coisa. Tenho também a informação que ele ligou para um amigo para vir pegar ele na ressacada aos prantos, porque esse seria o último clássico. Não concentrou ontem, não apareceu no hotel de concentração hoje. Agora, eu vou te falar uma coisa, viu, Mancha? O meu sentimento, não é uma informação, o meu sentimento, eu não vou ficar surpreso se o Marquinhos chegar aqui no estádio, aquecer no vestiário, e quando o Gelinho divulgar a escalação, lá está M10, ou no banco, ou na equipe titular. Esse é o meu sentimento. Mas daqui a pouco a gente volta e eu volto com você, viu, Mancha? Legal, valeu, Cleiton, até daqui a pouquinho. Vamos no sentimento do Cleiton também. Não vou ficar surpreso se Marquinhos aparecer na relação Fábio Machado. Eu acho assim, ó, toda essa polêmica, e é claro que a gente sabe da característica, da qualidade do Marquinhos, mas vamos voltar no clássico do turno. O Marquinhos não jogou. Lembra? O Marquinhos foi chamado aos 34 minutos para entrar e disse, não, professor, eu não quero entrar, a marcação tá tudo certinho aí. Ele só entrou faltando 1 minuto, que foi aquela alteração para ganhar o tempo, lembra? Ele entrou no lugar do Rodrigão, que tinha feito o gol. O que está marcando tudo isso, e aí a gente tenta entender a cabeça do atleta, inclusive na coluna a gente comentou sobre isso, seria a frustração do Marquinhos, né? A frustração do Marquinhos, porque ele jogando no banco de reserva ou assistindo, ele é havaiano de coração. Então ele tem aquele sentimento. Agora, se ele não jogar o último clássico, realmente será um sentimento muito triste para ele. Olha a informação que a Graziele passou pra gente aqui, Graziele Aguiar. O ônibus do Avaí já está na beira-mar, passou pela frente da OAB, quem conhece aqui Florianópolis, em direção à ressacada, o ônibus que leva à delegação havaiana. No Figueirense tem gente dizendo tchau, tchau, saindo. O atacante André Luiz deixou o Figueira e agora vai jogar pelo Chaves de Portugal por 4 temporadas. O atacante de 23 anos disputou 44 jogos pelo Alvinegro e marcou 11 gols. André Luiz chegou em setembro do ano passado. Na temporada passada, André disputou 6 partidas e marcou 2 vezes. Em 2018, o atacante entrou em campo em 38 jogos e fez 9 gols, 6 no Catarinense, 1 na Segundona e 2 na Copa do Brasil. Segundona, nossa Segundona nacional, né? A Série B. De acordo com o Figueira, o clube mantém 30% dos direitos econômicos do jogador. Rapidinho, Fábio Machado, quem perde aí? O Figueira perde, o torcedor ficou triste, como é que foi? Não, o Figueirense não perde nada. O André Luiz ele foi uma grande decepção no Campeonato Brasileiro da Série B. No estadual ele saiu fazendo bastante gol, botou o Enan no banco. Ninguém falava mais no Enan. E depois ele foi perdendo, tanto que na segunda divisão ele fez só um gol de pênalti, foi contra o CSA, já estava 3-1, ele entrou. E outra característica que está me marcando muito o André Luiz, e eu já tenho conversado contigo, ele entra geralmente para reclamar do árbitro. Pode ver que ele foi expulso lá contra o Paysandu. Então sai, vai esfriar a cabeça, vai tentar novos ares, porque nesse ano aqui não deu. O Figueirense não perde nada. No embalo ainda do Figueira, o Figueira na Série B vem de um empate em casa com o Brasil de Pelotas. A gente até analisou já esse jogo aqui no Clube da Bola passado, o jogo foi na sexta. No sábado deu tempo pra gente dar uma comentada, mas só pra dar aquela lembrada, 1-1, o Figueirense perdeu a chance de somar mais 3 pontos, né, Fábio? E esse jogo aí a gente volta no André Luiz, né? A gente volta no André Luiz, porque ele entrou no segundo tempo no final e perdeu 2 gols. Mas perdeu 2 gols que o Pereirinha não perde. Pereirinha, nosso câmera aqui, não perde. Pereirinha coloca pra dentro. Foi coisa realmente horrorosa. Então ali ele entrou em rota de colisão total. Ele já não estava sendo muito aproveitado pelo treinador. Tanto que a gente vai rememorar aí, o Enan voltou à titularidade, o Juninho estava saindo como titular, contrataram o Elton, quer dizer, o Figueirense foi atrás de atacante para suprir. E nesse jogo, muito característico, a entrada dele no segundo tempo, ele perdeu 2 gols. Esse foi o jogo, Mancha, que doeu muito para o torcedor do Figueirense, porque o Figueirense jogou com o Brasil de Pelotas sem 9 titulares, é isso mesmo. O Brasil de Pelotas, lá na zona do rebaixamento, praticamente com time reserva, e o Figueirense não teve competência. Foi até melhor no segundo tempo? Foi. E aí foi aquele jogo em que a coletiva do treinador Milton Cruz foi muito ruim, né? Ele não analisou o jogo, falou muito do passado, falou muito do futuro. Não é papel do treinador, né, Mancha? Eu acho que realmente esse jogo deixou uma marca. E só um detalhe, né? Depois o Brasil de Pelotas jogou na outra rodada e perdeu em casa. Olha, já que a gente falou do Figueira, vamos relembrar também o último jogo do Avaí. O Avaí venceu, foi até São Paulo, interior de São Paulo, passou pelo São Bento, pelo Bentão, 1-0.
um golaço justamente do Rômulo, que é assunto hoje no programa. Esse jogo foi um jogo de duas características diferentes. O Avaí foi mais incisivo na primeira etapa, o Avaí buscou mais o gol, tanto que o Avaí martelou mais, apesar do Avaí ter sofrido uma penalidade, aí a penalidade defendida pelo Aranha, mas o Avaí foi melhor. O Avaí buscou mais o jogo, buscou fazer o seu gol. Com 1-0, golaço do Rômulo, daqui a pouco vocês vão ver aí na tela, esse aí foi a penalidade. Só relembrando, Marquinhos, né? Foi escorar, ela bateu, foi um pênalti. Aí o Aranha acabou realmente fazendo uma grande defesa. E aí, claro, o Avaí já estava atacando, passou a atacar mais, criou mais moral, digamos assim, fez 1-0 com o Rômulo. No segundo tempo, Mancha, sabe o que fez o Avaí? Se prendeu, se fechou atrás. O trio de zagueiro ali fizeram um paredão e disseram o seguinte: vem, pode vir, que nós vamos tentar, num contra-ataque, definir a partida. O Avaí não conseguiu fazer o segundo gol, por isso que sofreu alguns sustos, mas o Avaí mereceu essa vitória. A gente vai ver o gol do Rômulo na sequência, você pode até deixar um pouquinho mais das imagens, que vai passar o tal gol do Rômulo, que a gente falou que era um golaço, né? Foi um gol muito bonito. Foi um gol agora, realmente... no lance seguinte, o André Moritz que chutou, né? Isso. O André Moritz chutou, não, depois na Renato. sequência... Esse é o Renato. Desculpa, o Renato. Agora vem aí o gol do Rômulo, ó. Cruzamento, né? Ele escorou, né? Foi tipo uma puxeta, né? Só que não foi muito característico. Bebeto fazia muito bem. Sabe por que não ficou muito característico a puxeta? Porque tinha um zagueiro ali. Se ele tá sozinho, né? Plasticamente, ficaria mais caracterizado. Mas foi uma vitória que o Avaí jogou por gasto. O torcedor não gosta que fale isso. Mas o Avaí administrou a partida e não sofreu sustos, apesar do pênalti na primeira etapa. Fazer o seguinte, então, vamos para um rápido intervalo. A gente pode até ir para o intervalo com esse gol aí do Rômulo, aí, com essas imagens do Avaí, em homenagem ao nosso aniversariante do dia, o Leão. No próximo bloco tem Sérgio Badá para falar da Chape, tem as últimas do Joinville com o Juca Miguel e, claro, tem mais Fábio Machado, Cleiton Ramos e o clássico catarinense que acontece daqui a pouquinho às 4h30. A gente já volta.